Boa noite, tudo bem? Eu sou a Melina, então, da Hope. Vamos chamar o Fernando agora. Olá, oi Fernando, E aí, tudo certo? Tá me tudo enxergando bem? bem? Tudo, te enxergando bem. Acho que trancou a conexão. Fernando, tá me ouvindo? Vamos chamá-lo novamente. Oi. Oi, E aí, agora tá tudo certo. agora tudo certo. Que ótimo. E aí, Mel, como é que tu tá? Tudo bem. Tá Ansiosa pronta pela para o nossa nosso debate? conversa. Isso aí, gente, boa noite. Primeiro quero fazer um convite a todos vocês que não puderam acompanhar nossa última live sobre interdição e demências. Vocês que têm alguma curiosidade, alguma dúvida sobre o assunto, tá lá a nossa live gravada no perfil da Hope Neuropsiquiatria, onde vocês estão acompanhando essa live também, que hoje, por sinal, o assunto é interessantíssimo e muito conveniente. A gente vai conversar com a Mel, que é enfermeira psiquiátrica, e a gente vai conversar sobre passar as festas de final de ano, Natal, Réveillon, junto com o Alzheimer ou com outra demência. Muitos dos tópicos que a gente vai inserir nessa conversa é, conversam com outras demências também, não são única e exclusivamente aplicáveis à doença de Alzheimer. E a gente vai falar sobre alguns momentos que normalmente a gente pode encarar como aqueles onde o paciente sai do trilho, onde a situação ela sai do trilho por completo, a gente não sabe o que fazer, gera constrangimento, as alterações no comportamento, como a agressividade. Bom, a gente vai passar por vários tópicos aqui. Mel, queria que tu te apresentasse primeiro, rapidamente, para o nosso público, porque a Mel é uma das nossas especialistas, Hope, ela que trabalha todos os dias tentando mapear as necessidades das famílias, buscando mapear essas necessidades para dar um suporte mais personalizado. E queria ouvir um pouquinho de ti, Mel, um pouco do teu background. Fala um pouco pra gente. Então, meu nome é Melina, né? Mais conhecida como Mel, mais curto, mais íntimo, podem ficar à vontade, mais carinhoso. Eu sou enfermeira, né? Então, sou especialista em psiquiatria, tenho uma experiência assim, em unidades de internação psiquiátrica, né? Então, acompanhei bastante pacientes internados em situações mais graves, mas principalmente no processo de alta e de organização, né, para o retorno para sua casa, para o retorno para suas famílias, né. Estou agora aqui na Hope, então, nesse processo também acompanhando, ajudando as famílias, os pacientes, as famílias, nessas dúvidas que surgem, nessas dificuldades do dia a dia, mas sempre pensando como que a gente pode melhorar isso, né, para uma melhor qualidade de vida do paciente e principalmente de quem faz o cuidado, né, que eu como enfermeira acompanhei muitas famílias, o Fernando aí com a sua experiência, então, né, de cuidadora, assim, da sua avó, e a gente vê né, que surgem muitas dificuldades, assim, né, sempre uma novidade e a gente fica às vezes meio perdido. Então, a ideia hoje é conversar um pouquinho, trazer algumas dicas assim de como a gente pode melhorar, né? Principalmente pensando agora nessa data comemorativa, né? Que é tão importante, que muitas famílias comemoram, assim, que é o Natal que está se aproximando. E a gente tem uma visão no Brasil totalmente voltada ao médico, né? E eu acho interessante a gente desenvolver essa discussão, esse bate-papo hoje com uma enfermeira, para trazer também o protagonismo da enfermagem para essas temáticas relacionadas à demência, aonde em outros países esse protagonismo já está muito bem estabelecido. E normalmente a gente tem essa tendência de imaginar que a solução para um problema
que a solução para um desafio como a agressividade, vamos colocar aí uma situação onde na mesa de jantar, na ceia de Natal, surge um momento desafiador, talvez com agressividade, que a gente já mencionou aqui, uma alteração de comportamento muito, muito comum quando a gente fala nas demências. E a gente tem essa tendência de imaginar que a solução para isso é um comprimido, né, Mel? E normalmente, outras alterações no ambiente, ou até mesmo na forma de se relacionar, ou de se comunicar com essa pessoa, pode já solucionar boa parte do problema, se não ele por completo. Então, acho interessante a gente trazer a Mel aqui para discutir. E eu já começo te perguntando, Mel, a gente tem um Natal diferente agora, né? Diferente do Natal do ano passado, quando, em um dos momentos críticos da pandemia, as famílias ficaram impossibilitadas de se encontrar, de se reunir, principalmente com os avós, né? A gente que estava nessa preocupação de proteger quem a gente ama, e para proteger quem a gente ama, a gente precisava ficar distante dessas pessoas. E muitas famílias não puderam ter esse momento que já é tradicional no Natal, no Réveillon, de se encontrar, de se abraçar, de beijar, de entregar presente, passar a noite junto. O que vai ter de diferente esse ano, Mel? E quais são os principais cuidados nessa transição? Porque a gente ainda vive uma pandemia. Isso, então, assim, acho que a gente vai passar para as famílias, vão passar por uma situação agora, assim, diferente, né? Porque o que acontece? Como tu comentaste, assim, muitas famílias estão se reencontrando, talvez, depois de 1 ano e meio, 2 anos, assim, né? Teve famílias que se encontraram lá no Natal de 2018, entrou a pandemia. Então, essas famílias se reencontrando, né, com alguém com Alzheimer e outra demência, pode encontrar essa pessoa num estado já diferente, né, mais evoluído da doença, num outro patamar, assim. Então, isso pode assustar um pouco os familiares, mas principalmente como que a gente vai organizar isso, né, para receber esse familiar, né, e essa família. Então, o nosso convidado especial no Natal, ele vai ser a pessoa com Alzheimer e outra demência. Na verdade, nós vamos adaptar o Natal para ele, não é ele que vai se adaptar ao Natal, né? Principalmente agora esse Natal que vai estar, vamos estar retomando assim, né? Claro, ainda com cuidado, né? Mas muitas famílias ainda planejando retomar o contato depois de tanto tempo, né? Então, acho que a gente já pode falar assim, várias dicas de como a gente vai organizando. Na verdade, essa organização ela já começa bem antes da data, né? Bem antes lá do 24 ou 25, dependendo de como cada família tem a sua rotina de comemorar. Então, assim, a escolha de onde vai ser a casa, né? A rotina, ela é organizadora para os pacientes, né? E ela pode, inclusive, diminuir e aliviar alguns sintomas e algumas intervenções ambientais. Então, o quanto mais próximo da rotina do paciente, melhor, porque ele vai estranhar muitas mudanças. Então, a escolha de um lugar. Bom, vamos escolher festejar, digamos assim, o Natal num lugar que seja mais familiar para o paciente, né? Talvez a casa dele, talvez a casa de um familiar, de um filho, enfim, que ele esteja acostumado. Digamos que todo ano comemorava-se na casa da Maria, porque tem uma casa maior. Bom, vamos tentar reviver nesse mesmo espaço físico, né? Vamos tentar organizar novamente na casa da Maria, que é um ambiente que em outros anos ele já comemorou essa data. Então, a escolha não é algo completamente estranho para ele. Isso, é um lugar assim mais familiar, né? Em outros momentos ele já esteve lá, já conviveu bastante, já comemorou inclusive natais, festejos lá, né? Então, de alguma forma, ele pode ter essa memória preservada e quando chegar lá se ambientalizar um pouco melhor. A decoração, né? Envolver o idoso, envolver a pessoa com Alzheimer, então, na decoração. O importante é a gente não fazer a mudança também do ambiente de uma forma tão brusca, assim, né? Então, ele acorda, ele chega e a casa está cheia de coisa diferente, que pode, inclusive, fazer com que ele se organize no ambiente físico, né? Tem alguma coisa, um pinheiro enorme na frente da porta do banheiro. Então, ir aos poucos organizando essas coisas, põe um dia alguma coisa, no outro dia, envolvendo ele nessa decoração. Então, bom... Pois é, Mel, porque eu acho assim, deve ser muito estranho, me colocando nos sapatos de uma pessoa com demência, de fato,
Deve ser muito estranho da noite para o dia, tu acorda e aquela casa está completamente transformada, tem uma árvore de Natal, Uhum, tem um monte de luzinha, e isso gera uma certa desorientação, né, naquela pessoa que uhum, já não tá se situando muito bem, e de repente tudo muda. uhum. Então, vale a pena começar a mudar a casa aos pouquinhos e de repente envolver ele, como tu está dizendo. Uhum. Claro, a gente vai pensando também, né, na mudança do espaço físico ali para não, né, colocar enfeites em lugares que ele transite, também pensando em risco de queda, em outras questões, já que a gente faz um cuidado, né, com a segurança total, e aos poucos enfeitando um dia uma coisa, um dia outra coisa, envolvê-lo, né? Se aquela pessoa já gostava, por exemplo, de fazer trabalhos manuais, a gente pode fazer junto com essa pessoa algum trabalho manual, algum enfeite com o tema do Natal para o Pinheiro, então ela vai estar participando também daquela decoração. Tudo isso, então, assim, e fazendo de uma forma mais devagar, assim, para ele ir se acostumando, né? Quanto aos presentes, para ele já se mentalizar de pessoas que vão estar diferentes. Então, envolver ele no embrulho dos presentes. Hum. Esse presente aqui a gente vai dar para o Fernando. Vamos trazer lá uma foto. Então, olha só, essa aqui é uma foto da família, aqui está o Fernando, ele que vai receber esse presente, então envolvê-lo e aproveitar esse momento para resgatar as memórias, né? Sempre de uma forma tranquila, né? Nunca insistindo, mas trazendo outras coisas que possam ajudar ele a retomar essas memórias, então, como as fotos e outros objetos, né? Cartões, daqui a pouco a gente não tem mais o costume de fazer cartões, assim, né? Tudo mais tão digital, mas daqui a pouco alguns cartões também que ele vai envolver, esse cartão vai para o fulano, quando o fulano chegar, ele vai entregar esse cartão. Nos preparativos, então, assim, da ceia, né? A gente falou muito, assim, sempre Uhum. falo da rotina, assim, retomar. A gente sabe que tem, né, um cardápio, assim, que é mais típico do Natal, né? Embora cada família tenha, assim, a gente tem lá o peru de Natal, mas isso, cada família às vezes tem alguma coisa específica. Ai, sempre gostou da salada de fruta que eu fazia, sempre pedia. Bom, esse ano não lembra mais. Bom, vamos fazer, vamos retomar essas coisas assim, tudo que possa trazer memórias afetivas, a gente Uhum. traz para esse contexto, inclusive do Natal. Uma coisa, e às vezes são coisas simples, uma toalha de mesa, né? Uhum. As vós gostam de guardar a toalha do Natal para ceia, então, né, você está guardada aquela toalha, cada ano vai usar a mesma toalha, trazer alguns elementos que possam ajudar a retomar, assim, essa memória afetiva. Ei, vale lembrar, né, que a memória afetiva não é simplesmente falar sobre um assunto e a pessoa lembrar ou não daquele fato, mas a memória afetiva ela também ela é despertada por gatilhos de todos os sentidos, seja o olfato, o paladar. Então pode ser o Uhum, processo de fazer o Chester que desperta uhum, uma memória afetiva, pode ser o gosto da tal salada de frutas, pode ser o fato de ver a toalha de mesa, de enxergar a toalha de mesa colocada. Então, todos uhum, esses sentidos são também gatilhos para essas memórias afetivas. Assim como a uhum, gente exclui do convívio da pessoa com demência aqueles gatilhos negativos, que vão trazer memórias associadas a algo negativo, a gente pode também esquematizar. Bom, aquilo eu sei que fez parte de um momento importante da vida do meu uhum, pai, aquilo eu sei que foi um presente da mãe da minha mãe, e vai uhum, ser uma memória importante naquele momento. Bom, isso a gente tem que trazer para perto, né? uhum, E, Mel, bom, Natal para muitas pessoas, assim como era para mim, é um momento de família, de reunir a família, de estar perto. uhum, Eu fico imaginando como muitas famílias acabam excluindo o idoso do preparativo, uhum, de fazer a comida, de arrumar a mesa, de colocar o pinheiro, até mesmo pela dificuldade na comunicação. Ah, porque meu pai não vai lembrar, porque minha mãe ela fica perguntando 10 mil vezes a mesma coisa. uhum, Mas a gente chama essas atividades, né, de atividades com significado, que uhum. priorizam ali a dignidade de estar presente, de ter um propósito, não só na vida, como na casa, né?
Você vê nisso uma grande relevância no Natal, associado ao Natal? Claro, com certeza. Pensando em exemplos até assim como os pacientes já trouxeram, né, e que a gente ajudou a organizar, assim, como envolver as pessoas em outras atividades, assim, né, agora a gente trazendo para o Natal, mas pensando no dia a dia das famílias que nos procuram, assim, então a gente tem, assim, às vezes tinha nas famílias, assim, uma pessoa que era responsável por planejar tudo, né, e às vezes é a pessoa que hoje em dia não tem condições, né, então imagina essa pessoa conseguir de alguma forma estar também liderando, digamos assim, né, e organizando tudo, se sentindo e protagonizando, digamos assim, aquela cena assim do Natal, né? Então bem simbólico assim. E tem atividades que são mais, aliás, menos complexas, né? Que não envolvem Uhum, riscos para ninguém, nem para ele, nem para os uhum, outros. Não precisa ser necessariamente cortar alguma coisa, colocar algo no uhum, fogo, cozinhar efetivamente alguma coisa. Pode ser, como a Mel comentou antes, colocar os guardanapos na mesa, colocar a toalha, alguma coisa que não ofereça grandes riscos, que não vá quebrar a louça da família inteira. Então, uhum. alguma coisa menos trabalhosa, mas que traga um significado muito importante. A própria Mel, escolha, né, do cardápio, enfim, das atividades, já é uma participação, né? é verdade. Mel, também nesse período de final de ano, Natal, Ano Novo, muitas famílias de férias, aí surge aquela oportunidade de sair um pouco da cidade, Uhum, de ir para a praia, de ir para o campo, de ir para a cidade lá do interior, onde a família veio, de onde a família veio. Mas os riscos também são grandes, né? Porque esse idoso com demência uhum, não fez a escolha de ir viajar. Ele não participou dessa escolha. Normalmente não participam. Mas ele foi para um lugar que ele talvez não reconheça, para um grupo de pessoas estranhas. E de repente pode surgir aquela frase que eu digo, que é o momento do filme ET, quando a gente convive com a demência, que eu quero ir para casa, né? O casa, casa, uhum, casa. E a única palavra que uhum, sai da boca é casa. E aí é um uhum. conflito muito grande, porque não dá para ir para casa, né? A gente está longe, está todo mundo envolvido naquela noite especial do Natal. O que a gente pode fazer? Como é que a gente pode se preparar para esse momento de uma viagem, viajando com Uhum, Alzheimer? uhum. Claro, né? Agora entrando recesso escolar, muita gente entra em recesso entre Natal e Ano Novo, então as famílias, né, viajam bastante para a praia, para a serra, e muitas vão comemorar esse momento do Natal lá. A viagem, assim, a gente tem alguns sinais de alerta, né, para pensar antes se seria o momento ou não, né? Então, se o paciente anda com muitas alterações de comportamento, está muito agressivo, está paranoide, se está com muita dificuldade já de sair de casa, vai comigo na padaria da esquina e não consegue chegar lá, logo quer voltar para casa, né? Então, são alguns sinais de alerta, assim, para repensar se neste momento seria uma boa viajar, né? Ou consultar com o seu médico também algumas outras intervenções, alguma reavaliação, mas são sinais de alerta para a gente decidir se seria o momento de viajar ou não. Quanto à viagem, eu sempre falo de novo assim, né, da rotina, assim, a rotina realmente assim, ela é organizadora e o que for mais próximo da rotina e de lugares que o paciente já, de momentos que ele já vivenciou, isso é tranquilizante também, né? Então, assim, bom, queremos passar o Natal na praia. Bom, vamos escolher uma casa que já alugamos por muitos anos, né? Então, uma casa que 10 anos seguidos alugamos, então essa pessoa já esteve durante 10 natais nessa casa. Em algum momento, esse espaço, embora não seja o espaço que o idoso mora ou do seu familiar, é o espaço que foi familiar, né? Então, escolher ir para algum lugar que ele já conhece, que já faz parte da vida dele, casa de um outro familiar que ele costumava ir para essas festas de Natal, ou férias, enfim, mas que costumava estar naquele espaço físico. Isso facilita bastante, né? A organização da viagem. É importante, então, assim, bom, vamos de carro, né? Então, organizar um tempo de viagem que possa fazer algumas paradas, né? Porque é cansativo dentro do carro, para todo mundo, mas para ele também mais ainda, porque pode ficar mais confuso, né? Então, poder parar um pouco, dar uma respirada em algum lugar e retomar a viagem, né? Já planejar no seu tempo de viagem
essas paradas, né? Se for uma viagem, preferir poder ir de carro, justamente para poder fazer essas paradas e ter mais autonomia. Se tiver que ser uma viagem, então, de avião, optar por trajetos mais curtos, né? Então, que tenham escalas, né? Para que o idoso não precise ficar dentro do avião com pessoas estranhas, numa situação diferente, por um voo tão longo, né? E organizar com a família assim. Sempre é importante quem vai acompanhá-lo seja uma pessoa que já está acostumado com a sua rotina, né? Então, uma pessoa que conhece as rotinas, né? Que conhece a situação de saúde da pessoa, que esteja preparado também, né? Já saiba manejar alguma intercorrência que possa acontecer no trajeto. E também ter sempre à mão, assim, organizado, medicações, né? Por exemplo, se tu for viajar de avião, ter na sua mala de mão para qualquer intercorrência poder acessá-las, deixar tudo organizado e principalmente uma pessoa que já esteja acostumada e inclusive essa pessoa também vai descansada, né? Para ficar tranquilo também para a família, que todos estejam descansados e preparados para se caso haja alguma intercorrência. Levando para esse lugar, então a gente comentou de um espaço que ele já tenha vivenciado, que de alguma forma seja familiar. Daqui a pouco, bom, vamos passar na praia, nessa casa que alugamos por muitos anos, vamos levar a toalha de mesa que ele sempre usa. Então, Boa. também levar alguns objetos para tentar sempre focar no que for da sua rotina e algo que já foi familiar para o Gerar idoso. alguma Assim, identificação, né? Legal, bacana. Exatamente, exatamente. E é bom sempre ter um plano B, né? Acho que isso é Uhum, essencial quando a gente fala em com demência, ter um plano certeza. B, não só viajando, em qualquer momento. Então, Uhum, você está viajando, você tem um número de comprimidos exatos para aquela viagem, está errado, tem que ter um plano B, tem que uhum, ter mais, tem que ter extra, né? Tem que ter uma receita a mais para caso alguma uhum. coisa, poxa, aconteça, molhou tudo, perdeu, extraviou a mala, bom, tem um plano Uhum. B, né? Tem cartas na manga. Documentos organizados, documentos de plano de saúde, se for o caso, saber onde consultar naquela cidade, caso precise. É mais tranquilo também já ter, assim, uma rede preparada para isso, né? E eu vou fazer um outro comentário aqui que eu acho que é importante também. A gente está dando algumas dicas aqui, a gente está falando sobre possíveis desafios que surgem nessa época, mas vale lembrar que não existe uma receita de bolo. A gente está falando de uma Uhum, doença que afeta a nossa personalidade, que afeta diversos traços que são característicos, que são nossos, e de repente a gente está falando, arruma a casa com a pessoa, coloca lá as bolinhas de Natal, a árvore de Natal. Mas aquela pessoa sempre detestou Natal. Ela uhum, tem uma péssima memória associada a natais, de repente perdeu um filho, um Natal. Não sei, mas não gosta, nunca gostou. Então essas dicas talvez nunca possam ser aplicadas para aquela pessoa em específico, né? Quando a gente fala em demências, eu acho que o principal aspecto que nós temos a nosso favor é a informação. Não só informação sobre a doença, mas também informação biográfica, informação sobre a pessoa. Tudo aquilo que vocês sabem a respeito daquela pessoa em particular. Então, de repente, papai detestava a praia. Vamos levar papai para a praia no Natal. Não vai dar certo. Não, obviamente vai gerar alguma alteração de comportamento. E uhum, aí a gente está falando de uma doença que afeta também a comunicação. Não necessariamente aquela pessoa vai dizer, não quero estar aqui, o problema é este. Não, ela vai ficar agressiva, ela vai ficar emburrada, ela vai manifestar de alguma outra maneira que não a verbal que nós estamos acostumados. E vale, então, estar atento para fazer essa leitura do que está acontecendo e do que nós podemos traduzir desse evento. Mel, deixa eu te perguntar, porque algumas pessoas não se importam, não se incomodam em expor a situação para outros uhum, familiares, em falar sobre a doença, que, como nós todos sabemos, é uma doença neurodegenerativa progressiva, ou seja, ela vai piorar com o tempo, com mais sintomas, com uma perda cognitiva mais aguçada e com, enfim, outras fases da doença que trazem diferentes limitações, mas algumas famílias preferem não falar sobre isso com os seus uhum, familiares. E aí, no Natal, a gente tem esses momentos de conflito, quando, de repente, surge uma situação, vou dar um exemplo aqui, a pessoa tira a calça no meio da janta e uhum, gera um baita constrangimento que ninguém ali está preparado, porque esse núcleo principal dos cuidadores
decidiu não abrir a situação, não dialogar sobre as limitações do pai ou da mãe com o restante da família, né? E outras situações que podem acontecer também, como, por exemplo, isso aconteceu na minha casa com a minha avó. Chegou uma tia do interior que começou a... Ah, a senhora lembra de mim, dona Nilva? Lembra de mim, dona Nilva? Eu sou filha da fulana, lembra de mim? E a minha avó estava extremamente constrangida, porque não lembrava, mas se sentiu uma idiota ali com aquele joguinho de a fulana lembra de mim. Então, como é que a gente pode preparar os outros para esse convívio na ceia de Natal, no jantar, no Réveillon, na virada? Como que a gente pode fazer esses preparativos? Uhum. O ideal é sempre, assim, ter a comunicação, né? As pessoas estarem cientes, assim, do quadro de doença da pessoa, principalmente para em situações, assim, inadequadas, digamos assim, não parecer que foi, né, que foi algo pessoal, direcionado, porque, na verdade, faz parte do quadro, né, da doença. Mas, claro que a gente também respeita a própria dinâmica familiar, assim, né? Cada família também tem a sua dinâmica, e isso se mistura, assim, com essa questão da doença, assim, né? Então, faz parte do processo. Eu acho sempre importante ter uma pessoa, assim, que normalmente é quem já faz, quem já está mais próximo do convívio, né? Já é mais responsável pelo cuidado, seja o cuidador direto ou algum outro familiar, assim, que gerencia esse cuidado, que é a pessoa que tem mais propriedade, né, para saber o que pode acontecer e de que forma pode manejar. Então, claro, né, que nem eu falei, acho que o ideal é a comunicação, as pessoas estarem cientes, mas a gente respeita, né, quem prefere deixar no seu núcleo. Então, essa pessoa que está mais acostumada é uma pessoa que vai estar mais próxima ali naquele momento, né? Porque às vezes a pessoa que está mais acostumada, ela já sabe que alguma coisa pode acontecer, então ela pode tentar fazer um manejo para evitar, mas também faz parte do quadro, né? Então, assim, com alguma conduta inadequada, algum discurso inadequado, às vezes a pessoa depois, a pessoa com Alzheimer, ela esquece, assim, então a gente consegue direcionar, por exemplo, vem cá, vamos dar uma caminhadinha ali na rua, vamos sair ali um pouquinho, vamos na sacada. Então, tirar, porque o estresse também pode, né? O estresse que eu digo assim, numa casa com mais pessoas também pode piorar para ter uma conduta inadequada. Assim. Então, daqui a pouco, quem perceber que pode estar acontecendo alguma coisa, ou quando já acontecer, tirar a pessoa daquele contexto, assim, dar uma voltinha, né? Vamos Mudar ver o foco. ali, mudar o foco, conversar sobre outra coisa, distrair ele, que ele muda o foco e pode melhorar, assim, essa relação. O exemplo que tu trouxeste, assim, é bem interessante e acho que agora mais, assim, imagina as pessoas retomando o contato 2 anos depois, assim, né? De achar que tem que ser reconhecido, né? Como que tu não me reconhece? A gente brincava quando era criança, a gente era primo. As pessoas mais idosas também têm essa dificuldade, né? E isso é bem importante, porque a gente cobrar, assim, da pessoa é muito frustrante, né? A pessoa tá num processo, assim, dependendo do estágio que ela tiver, é muito frustrante ela não reconhecer. Então, essa pessoa que é quem conhece mais a rotina e que vai ajudar, assim, a mediar a pessoa com Alzheimer com a outra família, ela já pode fazer uma introdução diferente. Então, tá chegando lá a tia, eu vou dizer, olha, essa é a tia fulana, foi para ela que nós fizemos o bolo hoje de tarde. Então, assim, digamos que eu não quis falar para toda a família, então eu já vou fazendo uns manejos, assim, e mediando as informações para evitar que as pessoas cobrem, assim, da pessoa se lembrar de se conhecer ou não, porque realmente, assim, pode ser muito triste e frustrante para a pessoa que tá percebendo algumas dificuldades, né? Nós temos um comentário aqui, aliás, nós temos vários comentários, eu anotei alguns que eu acho que vão ser bem importantes em outros momentos da nossa conversa, mas aqui, desculpe, um comentário. Acho que falta muita informação sobre a doença. Verdade, mas também existe um viés um pouco até poético da doença de Alzheimer e de outras demências, porque é uma situação que oferece à família a possibilidade do erro, porque 5 ou 10 minutos depois do erro, nós também vamos ter a chance de acertar. Mas diferente de outras situações da nossa vida, esse acerto vai vir e essa chance vai vir sem rancor, sem ódio, sem mágoa por parte deles, porque eles vão esquecer do nosso erro.
Agora, nós temos que lembrar e nós temos que focar em acertar na próxima vez. E claro que como somos cuidadores em treinamento, em treinamento pela vida, inclusive, em formação, é claro que na segunda ou na terceira vez também não vamos ter uma reação 100% assertiva, não vamos dormir confortáveis com a nossa reação, mas pouco a pouco e todos os dias, muitas vezes, nós vamos ter essa opção, essa nova chance. Pouco a pouco a gente vai acertando e a gente vai dormindo um pouco mais confortável, né? Assim como quando a minha avó esqueceu de mim pela primeira vez, eu tive uma reação extremamente explosiva, me arrependi naquele momento, mas eu tive essa reação explosiva, porque nada na vida te prepara para que uma pessoa que você ama tanto te olhe nos olhos e pergunte quem é você, e você reaja da melhor forma possível. Blasé, não tem como. Então eu reagi de uma maneira explosiva. 10 dias depois, quando aconteceu de novo, eu fui um pouco melhor, e 3 anos depois, enquanto continuava acontecendo várias vezes ao dia, a minha reação era completamente diferente. Eu dormia um pouco mais satisfeito, sabendo que eu não havia levado para o pessoal, e a gente faz essa diferenciação com o tempo também, por mais que todos nós nos digam, não, você não pode levar pessoal, ela não está fazendo de propósito, buenas, mas também é um processo de autoconhecimento, né? E a gente tem que se entregar de corpo e alma esse processo, mas a gente vai ficando cada vez mais confortável. Então, sim, nós não temos informação suficiente, porque muitas informações nos fazem imaginar que existe uma receita de bolo, o que gera uma frustração quando isso não se aplica dentro das nossas casas. E muitas coisas nós temos que aprender no processo também. Por mais que a gente escute, né, Mel, um profissional falando, dando recomendações, a gente vai ter que aprender no dia a dia. Mel, não sei na tua casa, mas quando eu era pequeno, os natais, as festas de final de ano da minha família eram caóticas. Então tinha criança correndo de um lado para outro, tinha um tio reclamando num canto, tinha um tio reclamando no outro, tinha uma tia correndo com alguma coisa que queimou no fogo, tinha fulano ouvindo Mariah Carey cantando música de Natal, outro Jingle Bells, enfim, era caótico. O que a gente pode traduzir de momento desses com uma pessoa com Alzheimer ali no meio desse corre-corre? Isso, acho que muitas famílias assim passam pelo mesmo cenário, assim, Tomara, né? não é só aqui, então. Principalmente, assim, né? As famílias às vezes ficam muito tempo sem se ver, vão se reencontrar neste momento, então, né? Mas isso é bem importante, porque isso, assim, é importante ter, a gente estava falando da organização do espaço, né? A pessoa com Alzheimer ou outra demência, ela precisa de um ambiente organizado e tranquilo, né? Então, é ruim um espaço, assim, muito barulhento, né? Pode deixar ela mais agitada, mais confusa, mas, claro, a gente entende também que tem ali, de novo, a dinâmica, assim, também de cada família, assim. É importante a gente ter, assim, pensando em alguns planos B, né? Bom, vamos pensar, assim, num cenário, assim, com uma família, né? Com mais pessoas, falando alto, e que em algum momento isso pode incomodá-lo e deixá-lo mais agitado, mais agressivo. O que a gente faz? Pensando no plano B, então, ter um espaço, assim, para que ele possa, por exemplo, descansar, né? Se ele estiver na sua casa ou se ele estiver na casa, já ter planejado isso, né? Vamos deixar arrumado o quarto da neta, então, para se ele começar a ficar muito confuso, muito agitado, lá é um espaço tranquilo para ele descansar. Então, já pensar nesse contexto, em que espaço que a gente vai ter um espaço um pouquinho mais protegido, caso ele necessite, assim, sair um pouco desse contexto, né? Difícil, a gente não tem como mandar todo mundo embora, enfim, mas às vezes ele vai lá, né, dar uma Às vezes dá descansada, vontade, já viu? vai... Difícil. Mas, assim, já tem um espaço preparado para isso também, para poder deixá-lo ali tranquilo, descansando e tirar desse cenário, assim, que pode estar deixando ele mais desorganizado. Lembrei de uma coisa importante agora falando do barulho, e a gente falou das viagens antes. Uma coisa também bem importante, voltando da viagem, mas juntando com o barulho, é que na nossa casa lá, então, bom, a gente vai organizar lá, esse quarto vai ser, então, para ele descansar, se ele ficar muito agitado com muitas pessoas falando. Mas se eu tô na rua, então, assim, nessas viagens de Natal, Ano Novo, muitas pessoas de férias viajando,
evitar lugares, por exemplo, turísticos, né? Porque são lugares com muitas pessoas. A gente ainda está na pandemia, mas algumas coisas estão retomando. Então, são lugares com muitas pessoas, com pessoas diferentes que ele não conhece, com barulho, com fila. Então, assim, evitar esse tipo de passeio nessa época, assim, que é a época que junta mais pessoas, assim. Optar durante a semana, enfim, que esteja mais tranquilo, assim, principalmente pensando. Voltou. Embora em casa a gente possa lá pensar um quartinho que ele vai descansar, na rua, lá no Cristo Redentor, não tem como a gente fazer isso, né? Então, evitar esses lugares externos com muita gente, com muito barulho, que seja mais difícil da gente manejar. Boa. A gente tem alguns comentários aqui. A Isabel, que cuida há 8 anos sozinha da mãe, comentou que o pior para ela são as alterações no humor e que o Uhum. esquecimento é o de menos. Eu concordo, acho que os momentos mais desafiadores com a minha avó também eram essas alterações. E claro que associado a uma data comemorativa, onde há uma grande expectativa para a noite, onde há também uma grande junção de pessoas que não estão bem informadas acerca da situação do paciente, é todo um conflito, né? E a Maria Helena também, ela fez uma pergunta, na verdade. Ficar dizendo para um paciente com Alzheimer, para uma pessoa com Alzheimer, eu já te disse isso, é Uhum. prejudicial? Acho que você tem uma Uhum. opinião sobre isso, né, Mel? Uhum. A gente falou um pouquinho antes ali, né, de quando chega lá aquela tia e diz, mas tu não me lembra de mim, mas tu... Então, mais ou menos assim nesse contexto, né, porque principalmente assim, mais num estágio mais inicial, assim, que a pessoa às vezes está se dando conta até de algumas, de algumas alterações, assim, né, é difícil para a pessoa também, né, então, claro, a gente são os dois lados, né? A gente entende que para a família é muito cansativo, né? A gente atende as famílias. Eu encontro enfermeira, sei o quanto é cansativo estar 24 horas assim com os pacientes, mas ao mesmo tempo, para os pacientes também é muito frustrante assim se dar conta do que está acontecendo, né? Imagina, tu tá perdendo ali, não vou lembrar mais das coisas, tu tá perdendo uma parte assim da tua vida, né? Então, a gente entende o quanto é difícil para as famílias, e às vezes a gente fala, inclusive, sem pensar que já te disse isso, porque é isso, é cansativo ouvir várias vezes, mas para a pessoa também, assim, né? Pode ser bem frustrante, assim, bem triste, assim. Então, não é legal. A gente pode pensar outras intervenções que a gente às vezes trabalha aqui com as famílias, assim, como que eu vou fazer a pessoa se lembrar que dia que é, que coisas que ela já fez. A gente tem algumas dicas que a gente pode estar trazendo até em outro momento, assim, de intervenções ambientais para ajudar algumas coisas e aliviar um pouco, assim, os familiares. Outra coisa, assim, importante, enquanto tu falaste até da tua experiência, assim, me coloquei, inclusive, no lugar, nesse processo, assim, da doença, assim, a expectativa de quem está cuidando, ela se mistura, né? Então, imagina, assim, quem não vejo a minha avó há 2 anos, estou retomando agora, eu tenho a expectativa de que ela me reconheça. Então, é difícil para a família esse processo, porque se mistura com as coisas, né? Os sintomas do paciente, a adaptação do paciente, as Uhum. expectativas de cada um. Então, alguns sentimentos que a gente tem ruim também, às vezes, fazem parte, né? Mas comentaram também ali da falta de informação, assim, acho que a informação, às vezes, ela nos ajuda a, a se tranquilizar um pouco, assim, também, né? Bom, estou fazendo da melhor forma, assim, Uhum. né? Posso me permitir não O querer erro. ouvir de novo, né? Posso me permitir ficar irritada quando pela 10ª vez me falam a mesma coisa, né? Claro. Envolve a família, assim, então é todo um processo, assim, a gente conhecimento da doença, organização de tudo, vai ajudando sempre pensando em melhora de qualidade de vida para a pessoa, mas a gente sempre trabalha a família e o contexto familiar também. Boa, boa, boa. Não, isso para mim faz todo sentido e acho que é importante a gente parar de vez em quando para traduzir o que as nossas frases estão dizendo, né? Porque, eu já te disse isso. Muitas vezes essa frase não se traduz por
essa informação já está lá. Não, para a pessoa que está escutando isso, e muitas vezes de uma maneira um pouco mais agressiva, não porque temos um desamor, um desafeto, não, porque a gente pode, como a Mel falou, se dá o direito também de se irritar com repetir 40 mil vezes a mesma coisa. Então, às vezes, essas frases são ditas com um pouco mais de agressividade ou de maneira mais enfática, mas o que elas traduzem é outra coisa, na verdade. Você está dizendo, poxa, já te disse isso várias vezes e você não consegue se lembrar. E aí aquela pessoa pensa, buenas, por que eu não estou lembrando, né? Por que eu não consigo? Será que eu estou incomodando a pessoa? Eu quero ir para minha casa, porque na minha casa eu não incomodo ninguém. E aí a situação vai, como é que é, ladeira abaixo, né? Sai do trilho. Então, por isso que essas frases, elas devem ser evitadas, para que a gente não evidencie a limitação daquela pessoa. Mel, muitas famílias, elas acabam separando o idoso nesses momentos, nessas confraternizações. Há, inclusive, aquelas famílias que coloquem o idoso nas mesas das crianças, né? Vamos colocar ali, é melhor, a gente isola ali, a gente como é que contingencia o problema. E isso, na verdade, é uma infantilização, né? O idoso, ele pode muito bem estar incluído dentro daquele contexto familiar, com todos os cuidados que nós já comentamos, mas eu tenho uma outra pergunta associada a isso, né? Além de isolar o idoso, além daquela família que tira da mesa principal, tem aquela família preocupada com o idoso que já tem uma certa limitação com a demência, que a demência já avançou, ou seja, ele está acamado, ele tem uma dificuldade de locomoção já muito avançada, ele está numa cadeira de rodas, ou precisa de uma grande ajuda para poder sentar ele em outro lugar da casa. É importante tirar essa pessoa da cama, levar para a sala, botar na mesa? O que você recomenda? Falando um pouquinho ali da mesa das crianças, né? E de colocar, assim, então, uma pessoa nesse contexto para participar dessa celebração, que muitas famílias vêm com essa dúvida também, né? Eu tenho que deixar ele lá sozinho, vai só uma pessoa lá, fica com um cuidador. Então, a socialização, né, da pessoa com Alzheimer, ela faz bem, assim. Então é bom colocá-lo no contexto familiar, né? Por isso que a gente falou tantas dicas e cuidados para poder estimular isso, né? Pensando lá na mesa das crianças, né? Às vezes também não é legal, né? Infantilizar, assim. Então, às vezes essa situação acontece pelo simples fato, por exemplo, de horário das refeições. Bom, lá em casa ele sempre janta às 20 horas e as crianças vão jantar cedo e o resto da família janta meia-noite. Bom, por que a gente não faz uma troca esse ano, né? Vamos todo mundo jantar às 20 horas, assim, ele está incluído, então, nessa... a gente se aproxima mais da rotina dele e ele está incluído no momento com todos os outros adultos, né? Bom, tem mais dificuldades ali, vai sentar perto de alguém que já está mais acostumado a ajudar. A própria oferta da comida, a gente já faz de algum jeito que facilite para ele. Usa alguns outros, tem vários objetos também que a gente indica aqui para facilitar, né, na hora das refeições. Então, tudo isso pensando em incluí-lo, assim, mas a gente consegue adaptar para, de novo, assim, né, o contexto se adaptar para ele, né, e ele não precisar ir lá para a mesa das crianças, né. A outra questão claro, a gente falou bastante, assim, mas acho que em estágios iniciais, assim, moderados, né? Pensando em alguém com estágio mais avançado, assim, já não conversa mais, né? É importante, de qualquer forma, assim, estar no ambiente familiar, a socialização, né? Só que para essa pessoa a gente vai ter uns cuidados um pouco diferentes, porque é uma pessoa que talvez não vai conseguir verbalizar, né, algum incômodo. Então, a gente vai ter que ter mais atenção com comunicação não verbal, né? Tá ficando mais agitado. Bom, quem sabe então a gente retorna um pouquinho ali para a sala sozinho, com o cuidador, depois vem. A gente vai moldando, assim, né? Também importante a questão do espaço físico, né? Então, assim, tá na casa de uma pessoa diferente, né? Mais ainda, bom, não é a poltrona que está acostumado, vamos levar uma almofada, enfim, são coisas simples também, mas aí a gente vai ter que pensar para adaptar o ambiente para essa pessoa que está um pouco mais limitada,
né? Uma pessoa talvez que esteja com sonda, enfim, tudo, se for na casa de outra pessoa, a gente já tem que preparar para ter tudo isso organizado, né, diferente para essa pessoa. De qualquer forma, é importante fazer essa tentativa, colocar com outras pessoas e ir avaliando. A gente só vai ter que ficar mais atento para a comunicação não verbal, porque é uma pessoa que não vai conseguir verbalizar tanto os incômodos do ambiente. Então, a gente vai ter que ficar mais atento a isso e também estar preparado para modificar, enfim, melhorar esse contexto para o paciente. Boa. Ó, nós temos um comentário aqui do Anderson, que acabou de comentar. Outras pessoas também elogiaram a live, estão falando também do livro. E o Anderson acabou de colocar aqui que o desgaste com o humor e com o esquecimento muitas vezes acabam impulsionando essa família a ficar só naquele núcleo pequeno mesmo, nessas refeições, nesses momentos de confraternização. E, de fato, é uma coisa que acontece, né? E vale lembrar também, Anderson, todo mundo que está nos acompanhando, que o que a gente está fazendo aqui não é dizer, ó, o certo é reunir todo mundo e fazer dessa forma. Não, se a família não se sente à vontade ou sente que não é o momento, bom, a vontade dessa família deve ser respeitada também. Óbvio que não tem uma obrigatoriedade de incluir aquela pessoa com demência quando nem a família quer fazer alguma coisa. Não. Acho que é importantíssimo entender a situação que a gente está vivendo, aceitar primeiro a situação que a gente está vivenciando, né? Que pode ser uma situação nova para as famílias vivendo um diagnóstico ou a transição das fases. E depois disso, quem sabe no próximo ano, então, a gente esteja no melhor momento. Mas eu vou insistir aqui numa coisa, né, Mel? Não sei se tu concorda comigo. Independente de já estar aceitando o que está acontecendo ou não, de entender melhor ou não, vale dizer que a vida é uma roleta russa. Não se sabe como vai ser o ano que vem. Então não deixem para conviver com aquele núcleo mais próximo, os netos que gostam. Não tirem os avós do convívio com os netos. Mas eu não sei explicar o que o vovô está vivendo para o meu filho. Buenas, as crianças também repetem muitas vezes, as crianças não se importam em repetir muitas vezes as mesmas coisas, as crianças não vão julgar da mesma forma que os adultos julgam e não vão se importar, não vão enxergar essa limitação da mesma maneira. E talvez, criando essa dimensão do que é ajudar uma pessoa mais velha, talvez, buenas, vamos trazer a refeição para a avó, vamos ajudar a avó com a refeição. Você está formando ali também um voluntário futuro, uma pessoa que vai identificar momentos em que outra pessoa pode precisar de um auxílio, de um suporte, uma pessoa com maior nível de empatia, de repente. Então é importante incluir essas famílias no convívio, não só no Natal e no Ano Novo, mas no convívio cotidiano, seja por um tablet mostrando, seja fisicamente, respeitando aí todos os protocolos da Covid. A gente sabe que é um momento desafiador para todo mundo, mas as crianças precisam fazer parte desse momento também, né, Mel? Com certeza. E pensando no que tu falaste antes da receita de bolo, que a gente usa muito essa expressão, né, de que além de não ter uma receita de bolo, ainda a receita que tu encontrou para o teu familiar hoje, ela pode ser diferente amanhã, né? Então, várias dicas, manejos também podem ir se modificando e a família vai se organizando junto. Agora pensando assim nisso, né, de que as famílias às vezes se organizam diferente, assim, não é todo mundo que passa junto, enfim. O Natal, ele é assim, simbólico, né, para algumas famílias mais importantes que para outras, enfim, a gente respeita essa cultura, mas a gente também pode torná-lo simbólico de uma outra forma, assim, bom, daqui a pouco a gente divide, né, dia 24 de noite com algumas pessoas, dia 25, meio-dia, com outras pessoas, enfim, dividir daqui a pouco esse núcleo também familiar, né? E adaptando assim da forma que der, assim, né? Mas também são outras formas, a gente consegue de qualquer forma vivenciar assim o Natal, né? Adaptando. Nós tivemos um outro comentário agora há pouco aqui, eu perdi o nome aqui, já foi lá para cima. Mas ela estava comentando que esse ano eles querem passar o Natal na casa de amigos. E boa parte das pessoas que vão estar nessa confraternização sabem da situação do familiar dela que vai junto, né, do diagnóstico. E ela perguntou se é uma boa ideia ou não.
Acho que a gente falou bastante sobre isso já, né, Mel? Uhum. Acho que vale a pena voltar na live agora, ela vai ficar gravada aqui no perfil da Hope. Vale a pena voltar desde o início, acompanhar as outras perguntas, porque a gente falou bastante sobre ter um plano B, sobre se preparar para essa situação, dialogar com essas pessoas que estarão na janta, falando sobre os possíveis momentos ali desafiadores que podem surgir, que podem gerar algum constrangimento. Então, acho que vale a pena voltar. Não sei se tu queres incluir alguma coisa, Mel. Acho que a gente ficou bastante, assim, a nossa preocupação nisso, né? Então, acho que tem bastante informação ali na live. A gente tem 5 minutinhos e eu não quero deixar essa pergunta de fora, porque foi um momento que eu passei com a minha avó lá em casa, com os meus pais. Meu pai estava passando por um momento muito difícil, passando por uma depressão, enquanto nós cuidávamos da avó. E a minha mãe, nessa época, tinha 2 empregos. Eu havia decidido passar esse período com a minha avó até o último segundo de vida dela, então tranquei faculdade, enfim, era uma situação diferente para todo mundo ali dentro daquela casa. Que éramos, na verdade, meus pais, eu e minha avó, era uma família muito pequena. E meu pai passou o dia inteiro, ele adora Natal, minha família adora Natal, passou o dia inteiro em função da janta, da ceia. Né? Não saiu da cozinha o dia inteiro, estava animadíssimo com isso. E a gente ficou feliz, porque era uma forma também dele se animar um pouquinho, sair do quarto. Só que a minha avó, naquele dia, e eu imagino que ela já estivesse iniciando um quadro de infecção urinária, ela estava bem indisposta e não estava tão animada como normalmente ela ficava, especialmente no Natal. E ela resolveu ir deitar cedo. Nossa, Mel, esse foi o Armagedon para ele. Ele ficou Uhum. extremamente frustrado, ele argumentou, ele ficou brabo, porque eu tomei a decisão também primeiro de ficar com ela no quarto um pouco. Falei, não, vocês vão, jantem, né? Eu vou ficar com a avó um pouco, depois Uhum. eu como de novo com vocês. Nossa, ele ficou arrasado. Eu entendo, porque ele colocou muito empenho, muita expectativa naquela Uhum. janta, mas foi um momento muito difícil para mim, especialmente, porque eu vi uma intolerância muito grande ali, e parece que não entendeu o quadro que a avó estava passando, embora, claro, para ele tivesse um sentido na reação dele. Uhum. Como é que a gente pode lidar com a frustração? Acho que muitos vão enfrentar isso na noite de Natal. Não estou falando só de um exemplo como o meu, mas, poxa, mamãe esqueceu do filho na mesa, na frente de todo mundo. Que frustrante. Uhum. Poxa, papai tirou a calça na mesa. E isso foi, enfim, talvez na casa dos amigos, não é nem com a família. Né? Muitos vão lidar com a frustração de alguma coisa dar Uhum. errado. Como que a Uhum. gente pode passar por esse momento, absorver e talvez até mesmo no final do dia, porque não rir da situação? Uhum. Eu acho que um pouco a gente já falou aqui também, assim, né, que tem um processo, assim, de adaptação da família quanto a isso, né? Eu acho que a informação, assim, é muito importante, né? Para isso, ela não vai deixar que tu, não vai fazer com que tu se sinta frustrado, porque a situação é frustrante também, mas ela vai, inclusive, te permitir ficar frustrada de uma maneira mais tranquila e pensar assim, bom, então eu vou dormir cedo, amanhã eu vou acordar, vou ver como que ela tá, vou juntar lá o peru e a ceia de Natal vai ser no almoço. Então, isso, tentar transformar com aquilo que vier, assim, né? Boa, adorei. Fazer do limão uma limonada. Uhum. Gostei, gostei. Mel, queria te agradecer. Adoraria ter visto essa live, ter tido essa perspectiva há anos atrás, quando passei por alguns natais e réveillons aí bem desafiadores com a minha avó e aceitando a doença. Então, quero te agradecer. A Mel, de novo, nossa enfermeira psiquiátrica aqui na Hope Neuropsiquiatria. A espinha dorsal da Hope é justamente criar estratégias, mapear os grandes desafios enfrentados pelas Uhum. pessoas e pelas famílias convivendo com a demência. E a Mel é uma peça-chave nesse time de multi-especialistas que dialogam e que conversam sobre cada caso, buscando alternativas personalizadas para cada Uhum. família. Então, Mel, brigadão. Espero que tu tenhas curtido também. E antes de devolver para ti, para que tu dê as tuas considerações finais, já vou fazer um convite para as pessoas que estão nos assistindo para ficarem de olho aqui na agenda, porque a gente vai agora em janeiro começar com uma agenda regular aí de lives todas as semanas,
Então, vai ser um horário fixo, vocês já vão ter um encontro marcado com a gente, não percam. E vocês podem mandar inbox aqui para nossa página, indicando, ó, eu quero saber tal assunto, eu tenho curiosidade aqui ou ali, serão bem-vindas, tá bom? Mel, contigo. Então tá, eu te agradeço também a participação, dividir comigo aqui, né? Espero que a gente possa ter auxiliado algumas famílias aí para se preparar para daqui a 2 semanas já o Natal chegando e obrigada também pela participação de todos. Show. Valeu, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Câmera.